Oi, quem tá chegando? Oi, Rutinha. Quem for chegando aí, Mariana. Pessoal aqui já chegou aqui para vocês do meu Insta. Quem vai chegando, por favor, vai me dando um oi. E nesse oi também, por favor, me passa um retorno. Como que tá o som e a imagem chegando para vocês? Que a partir disso eu já vou entrar aí com assunto. Hoje a gente vai ser no rápido do assunto. Pessoal do Insta da ProHair, sejam bem-vindos. Adri, Mariana, Rutinha. Pessoal aqui do meu Insta, né? Boa noite, Lídia. Oi. Elis, Rita, oi, Som, obrigada pelo retorno. Rafa já está me dando aqui um retorno no meu Insta. Oi, Neuzivalda, boa noite, querida. Seja bem-vinda também aqui na página. E me passa aí também o retorno na página da ProHair, na minha página de educação. Beleza, Rafa me passando também aqui da ProHair. Então, mais um minutinho, quem está chegando aí, quem já chegou, por favor, compartilha, chama os colegas, grupos, de forma direcionada, que a gente hoje vai fazer aí um bate-bola rápido, trocar ideias, e a gente vai estar trazendo alguns esclarecimentos em dúvidas, e baseado, o tema que eu trouxe hoje já vem de uma pergunta da aula, obrigada, Rita, da aula de segunda-feira, que a colega Tuca, ela trouxe, como nós estávamos falando de camuflagem, eu pedi para ela me trazer depois no meu direct, no privado, exatamente o caso dela, que eu entraria com ele hoje, esclarecendo e abriria alguma pergunta adicional a respeito. Então, o caso dela, já vou dar sequência dentro do que a gente trouxe na chamada, do que eu trouxe na chamada. Diferença entre colorir e cobrir. Brancos. O que é? A gente vê muito profissional cabeleireiro se reportando. Até hoje pela manhã a gente estava em reunião, aí eu e a minha equipe, e a gente conversando, comentou, e até situações aconteceram, onde a gente percebe muito o cabeleireiro, ele se reportando a situação que diz respeito ao branco, como colorir, não, como cobrir. Boa noite, Maria. O cabeleireiro, ele fala muito o cobrir, sim. E de praxe é isso que acontece, a gente vê esse termo sendo reportado, mas não é uma questão de termo. O que significa quando a gente cobre um fio branco e qual a diferença dele ser colorido? Existe uma diferença, sim. Existe uma diferença para entrega de resultado específica para você conseguir ter uma coisa ou outra, e dentro de ter essa coisa ou outra, você ter uma efetividade no processo da entrega e manutenção da cor. Então vamos ver isso em detalhes. Eu vou aproveitar então a pergunta da Tuca. Não vi se a Tuca já chegou aí, que é a nossa colega que me trouxe essa questão. Se não chegou depois, de qualquer forma, quem vai chegando vai ficar gravada a aula, a gente vai deixar aí disponível. Pode voltar a acompanhar, como todas as aulas que já estão lá no IGTV. E a partir disso, essa é assim, um esclarecimento, essa é uma linha de raciocínio bem importante que o profissional entenda, porque faz toda a diferença para a entrega de resultado. Então, quem já chegou, seja bem-vindo. Quem já compartilhou, agradeço. Quem não compartilhou ainda, compartilha rapidinho. E eu vou começar aqui com a questão da colega, da Tuca, e vou dentro dessa questão ir trazendo e criando a linha de raciocínio em conjunto com vocês, ok? Então, o que ela me trouxe lá no direct, e eu depois fiz até uma questão para ela. Primeiro ponto que ela me esclareceu, que ela me trouxe. O meu cabelo é muito fino. Uso tonalizante há 22 anos. Não tenho fios brancos no comprimento. Ela tem um cabelo muito fino, ela usa há 22 anos tonalizante, ela não tem cabelo branco no comprimento. Por que ela não tem cabelo branco no comprimento? Porque aquele comprimento, ele tem toda uma aplicação e reaplicação de tonalizante. Então, no meu caso, o tonalizante cobre. Cobre aonde? Cobre o comprimento. Aí ela me disse o tonalizante que ela usa, a marca, não vem ao caso, mas um 6.0. Ok. E aí ela me trouxe outro detalhe. Ultimamente tenho percebido uma transição branca, alaranjado e a cor 6 no restante. Transição, daí essa eu fui questionar ela mais em detalhes, já vou trazer aqui a pergunta que eu fiz,
mas procurem ir visualizando essa situação desse cabelo comigo, tá? Aí ela me passa como última observação, tenho quase totalidade de brancos. Como posso cobrir com perfeição sem o alaranjado aparecer? Aí já começa o detalhe. Se você cobrir, você não vai ter um efeito de coloração perfeito. Ela quer cobrir com perfeição. A diferença entre cobrir e colorir. A pergunta da chamada dessa aula de hoje era justamente, você sabe a diferença entre cobrir e colorir? O que isso significa, o que isso representa e o que isso traz em benefício ou malefício, certo? Então, assim, ela tem, hoje, há 22 anos ela aplica tonalizante, um 6.0, ela tem hoje quase na totalidade brancos. Na extensão, ela me trouxe que ela não tem cabelos brancos. Por quê? A gente tem que entender que, normalmente, o profissional cabeleireiro, eu sou, vocês são, eu vivi no mundo do tonalizante, mas o que acontece? O cabeleireiro, ele aplica a raiz e leva para a extensão. Ou seja, corantes em depósito sucessivo, repetitivo, saturado no comprimento, traz o que aí? Traz depósitos repetidos, centrados e concentrados de corante, que aquele fio, ele está ali sobrecarregado de corante no comprimento, o branco não aparece nada. Ok, o que aparece, quando diz respeito ao tonalizante, é aqueles desbotamentos mais expressivos, com aqueles reflexos indesejados avermelhados, que aí quando se aplica no comprimento é por quê? Porque realmente esses fundos estão ali, esses avermelhados, pensando numa altura do 6, né? Indesejado, esse fundo quente, e aí aplicação, reaplicação, aplicação, reaplicação e cada vez maior saturação no comprimento. Ok, gente? Então, lá 22 anos atrás, ela devia ter muito pouco branco. Naquele período, alguns fios brancos, o tonalizante, o que ele fazia? Ele conseguia, então, dar aquela sombreada, aquele sombrê e misturar. Hoje ela tem, 22 anos depois, quase na totalidade branco, ok? Aí eu pedi para ela essa questão de cor, que ela traz um alaranjado, ela traz ali o alaranjado no processo da transição e o restante na cor 6. O restante até então está entendido. Que daí eu vou só responder aqui uma pergunta da Lídia. Cobrir seria quando usa tonalizante e colorir é feito com coloração? Boa tua pergunta. Cobrir, você pode deixar só uma cobertura com tonalizante ou com coloração. Se a metodologia for errada, não for usada a forma correta, metodológica para o processo da coloração, você não vai conseguir também a efetividade, vai ter uma cobertura também. Então, em qualquer circunstância, não está correlacionado a só o tonalizante. Tonalizante e coloração. Tonalizante de metodologia não existente também pode dar um processo somente de cobertura. Então, aqui tem um caso de tonalizante. Beleza, estou trazendo e depois a gente vai falar mais a respeito. Mas com a coloração também pode ficar um resultado aquém, devido ao quê? Devido a essa situação não metodológica aplicada adequada. Certo, pessoal? E aí eu questionei ela, se esse alaranjado ela percebia depois consegue pegar todo o conteúdo, a live vai ficar gravada e eu vou procurar ser assim, é um assunto bem específico, eu vou precisar procurar ser bem direta e não me estender demais, certo? Então, a transição na cor, ela me trouxe então, que era o desbotamento para o laranja, como se o cabelo ficasse coberto pelo 6.0, mas vejo agora uma transparência. Então, existe aquela cobertura. Realmente existe a cobertura, que não é a coloração efetiva, em área adequada, específica e necessária, que é onde? No córtex. E a partir disso, conforme vai gerando as lavagens, vão gerando o desbotamento, vem o quê? Vem a transparência que ela está mencionando aqui. Porque quando colorações são feitas dentro de não metodologia, não fixação adequada dos corantes na área específica, vai acontecer isso. E a ideia dela é que fique o que ela quer, todo no 6, uma cobertura perfeita do branco. Então,
Cobertura, cobertura, coberturas, vamos lá, vendo então as diferenças e agora, se vocês entenderam, pegaram toda a linha ali, a gente agora vai adentrar o conteúdo informativo, certo? O que a gente tem? A gente tem aqui uma situação de cabelo onde é utilizado o tonalizante. O tonalizante, há 22 anos atrás, pouquíssimos fios, as nossas clientes, pouquíssimos fios, a gente consegue ali ter o quê? Uma resposta dentro de uma possibilidade, que aquele branco está lá, mas ele está tão um aqui, outro perdido no meio, que aquele tonalizante conseguia trazer ali um processo, vamos assim dizer, de camuflar ou de disfarçar aquela presença. Porém, hoje, 22 anos depois, muito branco, uma quantidade saturada, o que acontece? Esse tonalizante, essa aplicação de tonalizante não vai conseguir trazer essa efetividade da cor. Por quê? O tonalizante ele é utilizado com baixa volumagem, com oxidante, ou falam em emulsão, que não deixa de ser um peróxido, com uma força insuficiente para inserção dos corantes em área onde a coloração realmente deve acontecer para ela ser efetiva. Ou seja, em área cortical, a parte mais interna do cabelo, lá do fio. As áreas cuticulares, aonde os corantes, por depósito, através da baixa oxidação, da baixa volumagem, são inseridas no processo, não vão permitir uma perfeita coloração, nem uma perfeita fixação, nem uma perfeita nada. Vão gerar justamente isso, vão gerar desmatamento excessivo, a tristeza no resultado, com os fundos aí sendo revelados, que não são fundos agradáveis aos olhos, que não são o que a cliente prospecta, quer, procura, e aí vem toda aquela frustração. Isso é com o cabelo dela, que é uma colega, mas no cabelo da cliente isso também vai acontecer, e aí a gente tem um problema sério. Então, o caminho para se ter uma coloração perfeita, como ela busca, como ela mencionou, é, primeiramente, priorizar os 3 pilares básicos que envolvem o efetivo trabalho de cor metodológico para fios brancos, que envolve oxidação, a força de oxidação, ou a força do peróxido. Eu fiz aulas ali, gravadas, estão no IGTV, falando do que envolve, o que é a coloração na função, ok, nos processos, mas o que é o oxidante? A importância do oxidante, o que ele representa? Então, dentro disso, o oxidante, ele sendo força, ele vai estar o quê? Numa necessidade de uma força maior do que aquelas emulsões, aquela X de 10. Aquela X de 10, ela é uma força insignificante dentro do que precisa, necessita o trabalho de coloração com inserção via córtex. Então, a partir disso, o que a gente tem que contemplar? A força que esse oxidante vai ter para propulsionar os corantes para o meio interno, lá no córtex, não deixando entre cutículas, que ali o desbotamento vai ser rápido, certeiro. E associado a isso, a gente tem uma necessidade em específico, especial para o branco, que diz respeito à expansão do tempo de pausa. A caixa diz que eu tenho que usar, deixar em tempo de pausa de 40 a 45 minutos. O branco, ele exige um tempo maior. Além desses 2 detalhes, a proporção. Então, a proporção, a gente tem um cabelo branco, fio branco, seja um, seja muitos, seja todos. O que a gente precisa? Eu digo, até lá no curso, eu levo para as gurias, que cabelo branco, eu tenho a partir desse se eu quiser colorir ele, eu preciso ter, de forma efetiva, eu preciso ter a metodologia certa para a entrega da coloração efetiva para aquele branco. E aí, se eu não usar a metodologia, aquele branco, ele vai ficar com um processo aí em transparência. Mas eu tenho no meio de um monte. Vai acontecer o que acontecia com ela 22 anos atrás. Ela tinha poucos no meio de vários naturais, então ela tinha um grisalho com pouquíssimos brancos dando esse grisalho. Automaticamente ficava ali disfarçadinho. Agora, conforme aumenta essa quantidade, o problema vem, porque aí sobressai essa quantidade e aquela transparência, aquele não efetivo trabalho de coloração, também vai bater na porta. Então, dentro desses detalhes todos, o que é importantíssimo considerar? O tempo de exposição, a OX, ou seja, a força de inserção que vai ser utilizada, adicional a isso, a perspectiva que diz respeito à proporção.
onde o branco ele não tem mais os seus corantes naturais, ou seja, as suas melaninas, automaticamente o fio ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma concentração maior dos corantes artificiais da coloração para inserção de forma objetiva e, assim, profunda e saturada, aonde? Em área cortical, que é o lugar onde a gente precisa inserir esses corantes. Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês entenderam. Falei, comecei a linha de raciocínio e fui, e agora eu quero ver o que vocês entenderam disso. Por favor, se comuniquem comigo. Gratidão para quem está mandando corações. Boa noite para quem chegou, a Marilda, Vanilda, sejam bem-vindas. Boa noite para a Andréia, que está ali na da ProHair, no Insta. Boa noite para aqui, para todo mundo. Então, quero um retorno, por favor, gente. Página da ProHair, me deem retorno, quem está aí, se entenderam, se conseguiram pegar a linha de raciocínio, se tem dúvida. Pessoal do Insta da ProHair, quem tem dúvida, me traz aqui, por favor. E no meu Insta também, na minha página, eu quero agora ver vocês, ouvir vocês e ver as perguntas que vocês têm. Estou aqui disponível para saber, inclusive, se foi possível vocês pegarem essas informações, essas linhas de raciocínio e formarem ela. Me deem um retorno. Quem que vai falar primeiro? Boa noite, Luci. Boa noite, Neila, que está chegando. Maria Rosa. Boa noite. Quem mais for chegando por aí? Quem já está aí também, né? Que entrou depois enquanto eu falava. Então, repetindo. Trouxe toda uma linha de raciocínio a partir de uma pergunta, trazendo diferença entre colorir e cobrir fios brancos, cabelos brancos. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou procurar não fazer ela nada muito extensa para que seja vista, revista e captada. Nesse momento, eu quero que vocês me tragam dúvida pontual, se deu para entender. Me digam se deu para entender a linha de raciocínio e dúvida pontual que tenha ficado. Cobrir é inserir. Então, resumindo rapidamente, o cobrir, que tanto se ouve falar, tanto o profissional cabeleireiro fala, é o que acontece quando o resultado é indesejado, ou seja, inserido corantes em área não adequada, que é entre cutículas e áreas, camadas periféricas do córtex, através do processo da coloração. Dentro desse resultado é que o que vai acontecer? Transparência aparecer, as cores indesejadas, o avermelhado que a colega ela reporta, que é o que? É relativo ao desbotamento dos corantes de forma acentuada, pois estão numa região que não é adequada. O colorir é inserir dentro do córtex os corantes, em conjunto com melaninas e proteínas, onde ele vai perdurar por muito mais tempo, grau de desbotamento ínfimo, se for feito da forma adequada, e para isso existe a metodologia, que diz respeito a trabalhar com brancos, tempo de pausa expandido, OX com força de inserção maior do que aquele 10, e associado a isso ainda a diluição, a proporção. Deixa eu ver a Rosimeire aqui. Boa noite, eu tenho dúvidas. Pelo que eu entendi, o cabelo branco requer um tratamento específico. A gente está falando de coloração, certo? Ele requer, isso que eu estou falando, ele requer metodologia no processo de colorir, Rosimeire, específica. Trabalhar com branco dentro do que vem nas embalagens de coloração é cair no erro, é cair no cobrir. Que o erro é o cobrir. O cobrir é não, aquilo que eu estava explicando, não coloração. Coloração é processo onde a gente realmente vai colocar os corantes, inserir eles de forma adequada, de forma que aquela coloração ela vai se sustentar com um mínimo de desbotamento e vai ali não ter a transparência, tudo aquilo que é o choro do profissional cabeleireiro. Então, o cabelo, ele precisa sim ter uma metodologia, tu diz um tratamento específico, ele precisa ter um tratamento, um cuidado específico, uma metodologia. A palavra é uma metodologia específica, tá, Rosimeire? Gratidão pela tua pergunta. Quem mais aí com pergunta, gente? E a metodologia compreende esses 3 fatores que eu mencionei agora. Tuca, tu me pediu a respeito do teu cabelo, você tá por aí? Se você tá, me dá um oi, me diz se você entendeu. E aí eu te dou uma orientação específica pro teu, tá? Mas isso específico, porque cada cabelo... Boa noite, professor Rogério, seja bem-vindo. E assim, dentro disso, cada cabelo não é uma receita fechada.
o que acontece? A gente tem esses 3 pilares que precisam ser trabalhados, e esses 3 pilares têm as suas variantes dentro de fatores que são avaliados étnicos e morfológicos de pessoa para pessoa. Étnico-morfológico dentro do quê? Da constituição da estrutura que esse fio vai advir. E a partir disso a metodologia ela é adequada. Adequada em que sentido? O OX, ele vai necessariamente passar, que é assim, a força mínima, ou seja, a concentração mínima de peróxido, força mesmo, vamos falar em força que eu acho que fica mais claro, mais fácil de entender. A força mínima tem que ser o quê? 20 para alguns casos, que sejam os negroides étnicos e morfológicos avaliados dentro de negroide. 20, você vai conseguir com a força de 20, X de 20, força específica ali e associação aí do tempo de pausa, 50 minutos, vamos colocar ali botando um número redondo, e mais a proporção de 1 por 1, entregar uma coloração efetiva, ok. Mas a partir aí de um OX de 30, o que a gente faz para quem? Cabelos caucasoides. E os mongóis, que são o que, os caucasoides? Os europeus, vamos posicionar no mundo, né? Os europeus. E aí a gente tem o mongol, que é o fio que maior resistência dá, que a gente entra ali com o quê? A gente entra com os árabes, japoneses, turcos, índios, etc. e tal, que esses cabelos são os cabelos que acabam envolvendo uma maior resistência, que vão exigir uma força ainda maior. Ou seja, o nosso amigo OX de 40. Por que eu digo nosso amigo? Porque existe toda uma situação onde se vê o OX, e naquelas aulas onde eu falei a respeito de OX, eu bati bastante, expliquei mínimos detalhes, é bem importante que quem não assistiu esteja assistindo. No meu Insta, então, no IGTV, elas estão disponíveis essas aulas. Essas aulas trazem o que é o OX na descoloração e na coloração, inclusive, que mostra, eu explico que não é o que o profissional cabeleireiro pensa e sonha por uma vida, e eu pensei e sonhei por muitos e muitos anos, 17 anos ou mais, e aí os erros acontecem justamente por essa concepção equivocada. Então, no IGTV, Renata Machasso, com 2 S's, vai lá, assiste, segue lá, tem conteúdo sempre, toda semana, e aqueles conteúdos que estão gravados lá, bem importante que você esteja tirando tempo e esteja assistindo. Para quê? Para poder, a partir disso, conseguir criar ainda mais essas linhas de raciocínio e entender, inclusive, isso que eu estou trazendo aqui agora nessa aula, que diz respeito a um dos pilares, justamente a força de inserção, a força que o OX vai vir trabalhando sobre esse fio para entregar a correta inserção dos corantes, porque o OX é que ele propulsiona. Pergunta aqui, o que acontece se eu usar OX de 40 em um cabelo negroide? Você vai estar colocando uma força desnecessária sobre o fio e vai estar implicando daí na estrutura dele, tá, Marilda? O que acontece? A avaliação precisa, nos condiciona a direcionar qual OX que a gente tem que utilizar. Se a gente tiver com o OX de encontro à necessidade, esse OX ele vai estar trabalhando, como eu falei, como amigo, sobre a questão da coloração, sobre a coloração de forma específica. Tudo que expandir, exceder, vai estar gerando um implicante sobre o fio desnecessário. Então, a importância da avaliação, do detalhamento e adequação do OX de forma direcionada é que tem assim que ser levado em consideração também de forma bem importante. Obrigada pela pergunta, tá, Marilda? Quem mais que tem pergunta aí, gente? Estou aguardando e gosto de falar com vocês. Gosto que vocês interajam. Pessoal do Insta, da ProHair, quem que fala comigo, quem que traz aí, se entendeu, não entendeu e pergunta. Observação. Aqui no meu Insta o pessoal está interagindo. Disse, né, que eu adoro. Então, quem está aí interage ainda, não tem problema nenhum. E aqui na página. Nas páginas, por favor, gente. Eu olho um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para cá, porque eu estou com transmissão aqui com 3 situações aparelho, tá? Então, eu fico fazendo esse giro, não é falta de interesse aqui, aqui ou aqui. É, na verdade, procurando dar atenção para tudo e observando o que está acontecendo em volta com todo mundo, certo, gente? Então, eu estou no correr do olho. Ó, a Tereza está colocando que é muito bom rever as minhas lives. Na verdade, assim, todas as aulas que eu tenho no curso fechado, eu peço para as alunas. Hoje mesmo eu estava dando um retorno ali para uma aluna, para a Marilda, e ela me disse, meu Deus, quanta coisa que está me abrindo. Eu digo, pois é, tu está chegando agora, que ela entrou agora na turma da semana passada, que foi fechada semana passada.
ela já fazia parte de um combo, agora ela está pegando todo o aporte ao conteúdo. Eu coloquei para ela, você veja e você reveja, e todas eu sempre peço, vejam e revejam, porque cada vez que você for rever, você vai absorver mais informação, vai linkando, as coisas vão fazendo cada vez mais sentido. E as lives, a mesma coisa. Então é muito bom rever, é necessário. Porque cada vez que você vê, você vai somando mais um pouco de informação, de conhecimento, e isso vai ampliando a tua forma de entendimento e de visão. Por essa situação aqui, essa live de hoje, eu vou deixar ela aí também gravada, não vou estender ela demais, e você que tem interesse nesse assunto e quer criar essas informações na linha de raciocínio, veja e reveja. Para quê? Para conseguir, através disso, criar esse entendimento de forma mais direcionada, certo? A Tuca não me respondeu ainda aqui. As lives ficam salvas? Sim, elas estão no IGTV, tá? Você tá aqui no meu Insta assistindo, basta ir no IGTV aqui no Insta, você consegue, Camilo, tá assistindo as que estão ali já salvas, gravadas, tem conteúdo de bastante tempo. Esse é um Insta educacional, tá? Que eu estruturei ele, falando aqui com o meu Insta, né, gente? Mas com vocês também. Não faz muito tempo, mas mesmo assim, tem muito conteúdo. Eu separei, eu tinha o meu Insta, que eu misturava tudo, do meu espaço de centro estético e a parte da educação. Então eu separei, e hoje, aqui no Insta educacional, Renata Machaço, com 2 S's, esse é conteúdo de educação, certo? Ó, a Tereza, ainda mais na minha idade a gente aprende por repetição. Tereza, fica tranquila que você tá uma menina. Tereza com seus 72, né, Tereza? Tá aí, acompanhando a aula. Tava meio doentinha as últimas aulas, mas estava acompanhando. Tá lá dentro da plataforma, estudando. Então, assim, é uma pessoa ávida, buscando conhecimento constante. Ela é exemplo, eu sempre digo e repito, exemplo para o profissional cabeleireiro. A gente está num cenário, vejo nos grupos muita situação das pessoas dizendo que está parado o fluxo de trabalho, aí pega inverno, está parado também. É o melhor momento para estar estudando, afiando ferramentas. Eu uso desse termo, até um tempo atrás eu fiz com uma colega uma aula, onde a gente falou, afia as tuas ferramentas. Ou seja, foi em fevereiro, março, aí que a gente deu mais aquela parada. Afia as tuas ferramentas. Nesse momento, se você está aí parado, procura estudar. Estudar, se preparar para quando as coisas retomam, quando todo esse cenário der uma estabilizada, você está lá na frente. Quem ficar parado, fica só chorando o problema, com certeza não vai resolver nada, só vai deixar esse problema maior. Boa noite, Val, seja bem-vinda. Val, vai ficar gravado aí, tá? Você está chegando agora, ainda no tratamento de sinusita, Tereza? Tudo vai ficar bem, Tereza, fica tranquila. Gente, perguntas? Mais algum detalhe em específico sobre esses pontos que a gente trouxe? Quero saber se ficou claro para vocês a diferença entre cobrir e colorir. Quem aí me responde se ficou claro? Cobrir e colorir. O que o profissional cabeleireiro ele precisa fazer? O que é o correto para se entregar um resultado preciso? O cabeleireiro ele tem que ficar no cenário do colorir ou do cobrir? Por favor, quem interage aqui, me responde. E aí a Tuca, eu ia pedir para ela aqui fazer alguns levantamentos étnicos morfológicos que eu acabei deixando para fazer. Ela me disse que ia ver se ela ia conseguir participar. E dentro desses levantamentos étnicos morfológicos, eu ia direcionar a questão para o caso dela. Porque existe essa situação, necessidade de avaliação. OX de 20, negroide, OX de 30, caucasoides, OX de 40, mongol. Ok? E aí tem também detalhes que precisam ser levados em consideração. Mas a pessoa ela tem um cabelo numa forma, mas isso a gente entra em outra situação, vai aprofundar, então, uma outra aula para nós não criar agora um borbúrio muito grande na mente. Colorir. As gurias aí que são minhas alunas estão dizendo que colorir e a Lídia está dizendo que colorir. Ótimo, então ficou claro. Ó, quem me respondeu até agora me botou colorir, então, perfeito. Deu para entender, captar a ideia. Boa noite, Vanderlete. A Nara está me trazendo aqui uma pergunta, então, vamos responder essa. E dentro disso, depois a gente dá uma boa noite e na segunda-feira a gente se encontra
às 19 horas, no Bate-Canal. Luz, câmera, educação. A Nara. Tem uma cliente com mechas natural 7. Ela tem brancos e quer refazer as mechas. Qual o AX? É que, Nara, daí tem que ver o que é esse refazer as mechas. Você vai só fazer o trabalho da parte crescida? Ou seja, o clareamento da parte crescida? Se for isso, você que vai controlar o X, porque não tem nada a ver com coloração, tem a ver com descoloração. Você só faz mechas nesse cabelo? Se você só faz mechas, a gente falou sobre camuflagens na aula da semana agora, na segunda-feira. Então, dentro de ter brancos e ter natural ali, a soma deles, a técnica de camuflagem é o que gera um resultado extraordinário. Assiste a aula de segunda-feira sobre camuflagens. Gera um resultado extraordinário. Mais praticidade para cliente, tempo entre retoques, resultado, qualidade de fio, ao invés de você ficar colorindo para depois descolorir aquela história toda e o fundo, daí essa parte cosmética que você aplicou, começar a dar oscilações, aqueles reflexos indesejados devido ao desbotamento. O fundo natural da cliente, eu acho que é o melhor remédio numa entrega de cor em processo de mecha. Se você conseguir sempre preservar o fundo natural e trabalhar as mechas, eureka, certo? Você mantém aquele cabelo com uma cor mais bonita por muito mais tempo. Assim, são ganhos múltiplos. Só que aí, nessa tua pergunta, a cliente com mechas, o natural é um 7, ela tem brancos, quer refazer as mechas? Eu, entendendo nesse primeiro momento, eu acho que você quer só a mechinha, fazer o clareamento na parte crescida. Se é isso, você vai aí adequar o AX dentro, no processo de descoloração, que não tem nada a ver com coloração, dentro do que o teu cabelo ali da cliente apresentar de necessidade pelo teu teste de mecha. Aí, se for uma outra coisa, me traz aqui que eu te respondo, dou mais um minutinho para você me trazer a observação, para mim entender se tem algum outro detalhe aí que você não trouxe e que eu daí não consegui te esclarecer. Tereza está dizendo que a camuflagem de branco é maravilhosa. A camuflagem de branco é libertador para cliente, maravilhoso para a gente trabalhar e resultados que, se você trabalhar da forma correta, são assim excepcionais. É eureka na vida da pessoa. Fazer o clareamento e camuflar os brancos e camuflar as mechas. Tá, Nara, assiste aquela aula de segunda-feira, onde eu falei em específico sobre camuflagem, tá? Aí no IGTV, tá? A gente falou segunda-feira sobre camuflagem de brancos, tá, querida? Então, aquela aula, ela vai conseguir te auxiliar nesse sentido. Bem, pessoal, dentro disso, me colocaram que o objetivo, que era entender a diferença entre cobrir e colorir, que o branco exige uma metodologia, e dentro dessa metodologia você tem que fazer ela acontecer, 3 pilares. Esses 3 pilares, a gente reportou aqui, que os primordiais são o AX, a força, então, desse AX de inserção, propulsão, o tempo de pausa e a proporção na diluição. A partir disso, metodologia assertiva, cabelo 100% colorido, com fixação da cor, sem essa problemática das transparências e desses desbotamentos, gerando cores indesejadas, ok? Um beijo, gente, boa noite. Fiquem com Deus, tudo de bom, tudo de bem. E na segunda-feira a gente se encontra, então. E se alguém tiver uma segunda-feira à noite, né, 19 horas, como toda segunda e quinta a gente se encontra. E se alguém tiver alguma pergunta muito específica e que ainda venha dentro do que a gente falou nessa semana, segunda. E hoje, segunda foi camuflagem, hoje a questão da coloração no que envolve brancos. Então, se vocês, brancos no colorir ou cobrir, né? Aí, se vocês tiverem alguma específica, deixem aí no meu direct, no Renata Machaço, com 2 S. E aí, na segunda-feira, eu entro esclarecendo, ok? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até. Beijo, beijo grande. Tchau. Deus abençoe. Gratidão pela presença.